Mateus 5:1. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai bendito, como é bom, Senhor, estar na presença de irmãos reunidos aqui com o propósito de Te cultuar, de Te louvar, de Te adorar, Senhor. E como é bom, Senhor, podermos ter as Sagradas Escrituras, a Tua Palavra em nossas mãos, para podermos conhecer, Senhor, qual é a Tua vontade, qual é o Teu desejo e como podemos ser homens e mulheres que vivem para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Este é o intuito desta reunião aqui nesta noite, de buscar a Tua glória, a Tua adoração. E Te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo age em nossas vidas, para que possamos compreender cada vez mais o nosso papel neste mundo. Porque sabemos, Senhor, que não existimos simplesmente para sermos mais uma pessoa no meio da sociedade, mas nós fomos chamados para nos alegrarmos da Tua presença e para viver para a Tua honra e Tua glória. Por isso, auxilia-nos, Senhor, nos conduza e nos faça entender, Senhor, o verdadeiro significado da mensagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome dele que oramos. Amém. Algo que eu sempre imagino, e eu sempre fico curioso, e eu acho que eu já até compartilhei aqui com os irmãos, se nesta noite o próprio Jesus Cristo entrasse naquela porta, ele viesse aqui no nosso meio, o Senhor da igreja, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, qual seria a nossa reação diante de a gente ver Cristo Jesus? Sem dúvida nenhuma, eu desceria e deixaria o púlpito para ele falar, mas ficaria uma curiosidade. O que ele falaria? Quais seriam as primeiras palavras que Jesus falaria a nós? Qual seria a mensagem que ele traria? Será se ele falaria sobre a pandemia? Será se ele falaria sobre a situação política do nosso país? Será se ele levantaria algumas queixas a nós ou elogios a nós? Será se ele consolaria a gente por conta dos lutos, das enfermidades, ou faria alguns milagres? E esse texto que nós lemos aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus é a primeira parte de uma série de sermões que Jesus começa a falar ao povo e é muito conhecido como Sermão do Monte. Então, se você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, é uma sequência do Sermão do Nosso Senhor. E, embora ela não seja em sequência, porque Jesus, em outros momentos, fala mensagens a respeito desse sermão, Mateus compilou toda essa mensagem e colocou nesses 3 capítulos. E o que nos mostra que Jesus, mesmo em tempos posteriores, ele continua com o mesmo propósito dele transmitir a mensagem. E o que chama a atenção é, quais são as primeiras palavras dele? Por onde ele começa? Ele fala, as primeiras palavras dele, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E para a gente entender qual o significado dessa palavra ou dessa mensagem, a gente precisa entender uma coisa importante. Quando Jesus começa a falar às pessoas, ele começa a
descrever uma característica daqueles que são habitantes do reino dos céus, daqueles que são filhos de Deus. Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala muito bem dessa distinção. Nós, seres humanos, gostamos muito de segregar pessoas. Nós separamos homens e mulheres, separamos crianças e adultos, nós separamos várias classes. Mas quando Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz que só tem 2 grupos de pessoas. E aí ele fala aqui no versículo, Gálatas capítulo 3, no versículo 26, olha o que Paulo fala. Pois todos vós, escrevendo àqueles que são crentes em Cristo Jesus, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fosse batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está querendo dizer? A humanidade ela não pode ser separada entre pessoas livres ou escravas, homens ou mulheres, gentios ou gregos, nacionalidade, ricos ou pobres. Se você pegar a humanidade completa, só existem 2 distinções. Uma são aqueles que são habitantes do reino dos céus, aqueles que receberam uma nova vida, aqueles que foram regenerados. E o outro grupo, aqueles que são filhos da ira, aqueles que são escravos do pecado e deste mundo. E quando a gente vê aqui Cristo começando a falar dessas características, dessas bem-aventuranças, que em outro significado quer dizer felizes, ele está começando a descrever uma coisa que é importante a gente compreender. Ele não está dizendo a respeito de qualquer humanidade, ou de qualquer pessoa, ou qualquer indivíduo, mas ele está dizendo a respeito daqueles que são habitantes do reino dos céus. São aqueles que são filhos de Deus. E quando a gente olha essas características, e a gente entende que Jesus está descrevendo as qualidades de um cristão verdadeiro, a gente precisa entender 3 princípios, que foi muito bem exposto por Martyn Lloyd-Jones. Quem quiser conhecer melhor essa exposição, eu indico o livro Estudos no Sermão do Monte, do Martyn Lloyd-Jones, de uma série de pregação que ele fez na Capela de Westminster. Então, quais são esses 3 princípios? Nós vemos aqui várias qualidades. Humilde de espírito, choram, mansos, têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos por causa da justiça. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio que a gente precisa entender para compreender essa mensagem é: essas qualidades não são qualidades naturais do ser humano. Ou seja, uma pessoa, naturalmente, ela não nasce com essa característica, não nasce com essas qualidades. Porque muitas pessoas, quando leem assim, eu conheço uma pessoa que é humilde de espírito, só que não é cristão. Eu conheço uma pessoa que é misericordiosa, eu conheço uma pessoa que é pacificadora. Mas o que Cristo está descrevendo aqui, a gente precisa lembrar e ter em mente que ele está descrevendo as qualidades de um ser que foi regenerado, de uma nova criatura, que tem um novo nascimento. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Nicodemos indaga a respeito de Jesus sobre isso, porque Jesus fala que é necessário nascer de novo. E Nicodemos, apesar de toda a sua cultura, de todo o seu conhecimento, ele pergunta, mas como que pode alguém nascer de novo? Como que a gente entende esse primeiro nascimento e esse segundo nascimento? O primeiro nascimento é algo muito fácil a gente compreender, que é o nascimento que é a porta de entrada nossa a este mundo, a esta realidade. Todos nós viemos a esse mundo através do parto de nossas mães. E a partir do momento que nós crescemos nesse mundo, nós começamos a aprender quais são as regras que regem esse mundo. Logo no começo, nós aprendemos, mesmo que inconscientemente, que nós precisamos respirar, que o nosso coração precisa bater o tempo todo. E quando há algo de errado do nosso corpo, quando a gente tem fome, a primeira coisa que a gente, mesmo não sabendo, tendo consciência, que a gente aprende a fazer é comunicar aos nossos pais que há algo de errado conosco, através do choro. Que eu digo os pais que têm bebês recém-nascidos que já têm algumas noites que não dormem. Então, um recém-nascido neste mundo, ele começa a aprender que, com os meses, com os anos, ele tem que dialogar, se comunicar, interagir com este mundo. Agora, quando Cristo está falando com Nicodemos, existe um segundo nascimento, que esse nascimento é nascimento espiritual.
Só o nascimento natural, ou só o nascimento carnal nesse mundo, não implica na nossa salvação. E em Cristo Jesus nós temos esse segundo nascimento. Em Cristo Jesus nós temos esse nascimento espiritual. E aqui o que Cristo está descrevendo são qualidades de pessoas que nasceram nesse segundo nascimento. Que nasceram, que foram regenerados, que foram transformados. E uma das características delas é que elas apresentam todas as características. Segundo princípio é que um cristão, um nascido de novo, um discípulo, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele não apresenta só algumas dessas qualidades, mas ele apresenta todas essas qualidades. Porque, como a gente vai ver logo mais, cada uma delas é uma sequência lógica da anterior. E o terceiro princípio, que é muito importante, não somente um cristão, ele apresenta todas essas qualidades, todas as características, mas essas características se apresentam a todos e quaisquer cristãos. Isso é importante destacar porque, especialmente na mentalidade do catolicismo romano, há uma separação entre os sacerdotes e aqueles que não têm o sacerdócio, que são chamados de leigos. Para algumas pessoas, não, só um padre, só um bispo, só uma pessoa com uma santidade elevada que tem que apresentar essas características. Mas Cristo, ele não está fazendo distinção, ele está falando para todo e qualquer cristão, quer seja pastor, presbítero, quer seja membro da igreja. Então, todas essas características, por ser oriundas do novo nascimento, por ser oriundas desse nascimento espiritual, elas são inerentes a todo e qualquer discípulo de Cristo. Então, a gente precisa entender esses três princípios para a gente compreender o que Jesus quer falar com essas características. Então, vamos falar cada uma delas, qual a implicação dessas características. Primeira coisa que chama a atenção é, por que Jesus escolhe humilde de espírito? Por que ele começa? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa mensagem não é de qualquer pessoa, mas é do próprio Senhor da igreja. Jesus... É inconcebível imaginar que Jesus vai começar um sermão, vai começar uma mensagem e ele fica pensando, nossa, o que eu vou falar? Nossa, o que eu vou dizer? Que palavra eu vou começar? Eu vou falar bem-aventurados, deixa eu ver, humilde de espírito. É legal, vamos ver. Não, ele não fala as coisas simplesmente aleatórias, mas todas as falas de Jesus, elas são sabiamente escolhidas porque quer transmitir uma mensagem fundamental. E a primeira palavra que Jesus fala é: bem-aventurados os humildes de espírito, ou quão felizes são os humildes de espírito. E a nós nos resta a seguinte pergunta: o que é um humilde de espírito? O que significa ser humilde de espírito, em outras versões, pobre de espírito? A primeira ideia que vem na nossa cabeça é, uma pessoa humilde é uma pessoa pobre, é uma pessoa que não tem muitos recursos, é uma pessoa que não tem não é bem sucedido financeiramente. No entanto, mesmo pessoas que não têm dinheiro, a gente pode encontrar pessoas arrogantes. E, de novo, como eu falei, esses princípios não são qualidades naturais da pessoa, então não vai depender da posição financeira dessa pessoa. Uma segunda resposta que alguém poderia dar, que também está errada, é dizer, não, uma pessoa humilde é uma pessoa que não pensa muito sobre si, é uma pessoa quieta, calma, mansa. De novo, como a gente está falando, essas características não são naturais. É muito possível que uma pessoa seja ateia e seja mais humilde do que muitos que se dizem ser cristãos. Mas o que chama atenção aqui é que ele fala humildes de espírito, ou seja, humildade espiritual. Então, o que seria essa humildade espiritual? Lembrando que essas características são de pessoas que foram transformadas e regeneradas sob a ação do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa ela começa a conhecer o Evangelho, uma das primeiras ações do Espírito Santo em nossas vidas é mostrar a nossa verdadeira natureza. Tanto é que a gente pegar a carta de Romanos, uma das primeiras coisas que Paulo fala, antes de falar da mensagem das boas novas, são péssimas notícias. Quem nós somos? Ele começa a falar o como nós somos arrogantes, como nós somos orgulhosos, o como nossos pés se apressam para fazer o mal, o como há veneno em nossas línguas. Então, a primeira ação, e o próprio Cristo fala que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, a primeira ação do Espírito Santo em nossas vidas é mostrar o quão pecadores, o quão depravados, o quão miseráveis nós somos.
E diante dessa revelação, que não pode partir de nós, mas vem da ação de Deus em nossas vidas, a nossa atitude é de perceber o quão nulos, zero, nós somos em relação a adorar a Deus. E as Escrituras, elas mostram isso claro. Não somente nós não queremos adorar a Deus, porque Paulo fala exatamente dessa característica, que nós somos filhos da ira, somos inimigos de Deus, mas mesmo se em nós, por nós mesmos, quiséssemos fazer algo para agradar a Deus, nós seríamos incapazes. Porque todo o Antigo Testamento mostra que nós falhamos na lei, que nós falhamos em todos os quesitos. Então a primeira ação, e por isso que Jesus começa a falar isso, porque a primeira ação é: Senhor, quão miserável sou. Lembra de Isaías, quando viu a glória de Deus? A primeira atitude dele, ele não somente fala que as pessoas têm lábios impuros, mas ele mesmo reconhece que ele tem lábios impuros. A primeira reação de uma pessoa a ter um encontro com Cristo Jesus, a ter um encontro com Deus, é de reconhecer a miséria que há em seu coração. Quando Saulo, de Tarso, teve um encontro com Jesus, aquilo acabou com a vida dele. Todas as pessoas, quando tiveram um encontro verdadeiro, a reação delas é: eu sou espiritualmente inútil. Não há nada que eu possa fazer que possa fazer com que eu alcance o reino dos céus. E aí chama uma coisa curiosa, porque Jesus justamente ele linka: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas como que eu reconheço que eu não posso alcançar o reino dos céus? Por que o reino dos céus pertence a mim se eu já reconheci que eu não consigo alcançar o reino dos céus? Porque você vê uma sequência lógica logo em seguida. Qual que é a reação quando a gente percebe que nós somos inúteis, que a nós só pertence a ira de Deus e que não existe nenhuma salvação para nós? A reação é do versículo 4. Bem-aventurado os que choram. A reação lógica de logo você perceber o quão depravado, o quão miserável você é chorar e clamar e suplicar: Senhor, tem misericórdia de mim. O que mostra exatamente a percepção de que uma pessoa que reconhece o quão miserável ela nunca vai se tornar arrogante, ela nunca vai apontar o erro dos outros, ela nunca vai se achar superior a ninguém. Mas qual é a característica resultante disso? Ela se torna mansa. No versículo 5, bem-aventurado os mansos. O que significa essa mansidão? Uma vez que eu percebi, que eu reconheci o quão podre, o quão miserável, o quão fraco, o quão inútil eu sou, e eu choro e eu clamo a Deus, eu percebo que eu não posso mais apontar dedo para ninguém. Eu percebo que eu não posso mais julgar ou criticar ninguém, porque eu sei o que eu sou, eu sei o que há no meu coração, eu sei qual é a verdadeira essência da minha natureza. E aqui, essas características de um cristão, se você perceber, ela está sempre caindo. Primeiro você reconhece a sua humildade de espírito, você chora e você se torna manso. E quando você está no fundo do poço, qual que é a reação disso? Você olha então e você percebe que você tem uma necessidade por a justiça de Deus. E no versículo 6 ele fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Porque uma vez que eu constatei que a minha justiça não é o suficiente para alcançar o reino dos céus, a minha reação diante disso é: Senhor, eu preciso da tua justiça. E o que seria essa justiça de Deus? Em primeiro lugar, a justiça de Deus, a gente vê em todo o Antigo Testamento que Deus não é um Deus que perdoa pecados, mas é um Deus que pune os pecadores. E eu até, alguns meses atrás, eu preguei sobre a carta que Paulo escreve aos Romanos sobre esse ponto. Então, qual seria a consequência? A justiça de Deus se manifesta em nós, seria a nossa condenação eterna. Mas aqui o que ele está apontando aqui, o que o próprio Senhor Jesus está falando da justiça de Deus, bem-aventurados que têm sede e fome, que clamam, que estão sedentos por essa justiça, é que a única maneira de nós alcançarmos o reino dos céus é a justiça que foi paga, que foi manifesta na pessoa de Cristo Jesus, ser atribuída a nós. Eu até cheguei a comentar que só existem duas maneiras de você alcançar o reino dos céus. Ou você ser justo,
O que significa ser justo? Você ser perfeito em toda a lei, não tem uma falha sequer. Se você for uma pessoa perfeita que não cometeu um deslize, uma falha sequer, você pode ir diretamente para o reino dos céus. O que não acontece com ninguém. E a segunda situação é justificado. O que quer dizer justificado? Ser atribuído a nós uma justiça que não está inerente às nossas obras ou à nossa capacidade, mas por meio daquele que é justo, perfeito, daquele que é o Filho de Deus, que sofreu no Calvário, que sofreu a ira de Deus, como Isaías bem nos lembra, ele atribuiu a nós essa justiça. Então, o crente, diante dessa revelação, diante dessa descoberta que o Espírito Santo abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, e mostra o quão miserável nós somos, o como nós choramos, o como nós tornamos mansos, nós percebemos que não tem nada mais importante na nossa existência, nesta realidade, ou neste mundo, do que a justiça que vem de Deus. Por isso que o primeiro nascimento não é simplesmente suficiente, porque uma pessoa que só tem o primeiro nascimento, o nascimento natural, ela nunca vai compreender isso, porque ela nunca teve um encontro espiritual com o Espírito Santo. Mas uma pessoa que tem esse segundo nascimento, ela começa, assim como um bebê recém-nascido, a chorar, a clamar, a perceber o quão ela precisa dessa justiça. E aí o curioso que a gente vê é, ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, por quê? Por que eles são felizes? Porque eles serão fartos. Porque a justiça de Deus será atribuída a eles. Porque eles serão considerados justos não por conta das suas obras, mas por conta do Senhor da igreja, Cristo Jesus. E aí a gente entende a natureza do novo nascimento, da nova criação. E enquanto aqui, aqueles que têm sede e fome de justiça eram o fundo do poço, a gente vê que a história dessa pessoa, desses indivíduos que herdam o reino dos céus, começa a melhorar, começam a crescer. Porque no versículo 7, ele fala, bem-aventurado os misericordiosos. Porque antes nós compreendemos que o quão depravado nós somos, quão miserável, como não merecedores nós somos da ira de Deus. E agora que nós alcançamos a justiça de Deus, nós olhamos para as outras pessoas não com um olhar julgador, mas com um olhar de misericórdia. Nós começamos a olhar para essas pessoas e perceber que o comportamento e as atitudes dela, elas só agem dessa maneira porque elas ainda não tiveram um encontro com Cristo, porque elas ainda não foram regeneradas. E a gente começa a ter essa compreensão e a entender que nós recebemos uma dádiva tão grande, uma dádiva tão preciosa, que quando alguém comete alguma falha ou comete algum crime, algo contra nós, a nossa reação não é outra a não ser de dizer, Senhor, assim como eu era antes e o Senhor me alcançou, que o Senhor alcance também essa pessoa, porque ela só está agindo assim, porque ela ainda é escrava deste mundo. Que o Senhor permita que ela venha também até esse novo nascimento. E no versículo 8 nós temos, bem-aventurados os limpos de coração. E tem uma relação, porque uma vez que no versículo 4 eles choravam, eles perceberam o quão o coração deles é podre, é sujo, é imundo, e eles choraram, seus corações foram limpos, foram purificados, e agora eles têm corações limpos. No versículo 9, a gente vê, bem-aventurados os pacificadores. Enquanto que no versículo 5, simplesmente uma pessoa é mansa, ou seja, não vai apontar o erro dos outros, não vai julgar os outros, essa aqui já não vai mais além. Ela procura trazer paz para que essas pessoas possam viver em paz. A gente vê muito dessa característica em Paulo na carta aos Efésios. Por que Paulo, se a gente lembrar todas as características de Paulo, ele era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa de cultura, era uma pessoa de posses. Por que Paulo largou toda a sua estrutura, toda a sua vida para viver pregando e anunciando o evangelho, correndo o risco de ser açoitado, de ser morto, de ser apedrejado? Porque Paulo entendia que uma das coisas mais importantes em nossas vidas é mostrar, ou manifestar o evangelho para que os humanos, as pessoas, não sejam mais filhos da ira, mas agora possam ter paz. E ele fala isso em Efésios. Ele fala que em Cristo Jesus, antes havia inimizade entre os homens e Deus. Nós éramos inimigos, mas agora há paz.
a reconciliação. E depois Paulo fala que não somente havia inimizade entre os homens e Deus, mas havia inimizade entre homens e homens, entre pessoas e pessoas. E não é à toa que a gente olha para a nossa história, a história da própria humanidade, marcada por brigas, por guerras, por conflitos. A gente vê a situação política do nosso país, porque essa é a natureza do homem, sempre guerrear, sempre brigar entre si. E aí Paulo, em Efésios, ele fala, Cristo trouxe reconciliação. Por isso que agora nós somos um só povo, apesar de cada um ter nascido em uma região diferente, ter uma cultura diferente, ter um comportamento totalmente diferente. Nós somos unidos por essa paz que unifica, que vem de Cristo Jesus. E aí ele fala, no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Enquanto que, no versículo 6, essas pessoas tinham fome e sede da justiça de Deus, agora elas já têm essa justiça. E é justamente porque eles têm alcançado essa justiça, o mundo vai perseguir, o mundo vai odiar, o mundo vai rejeitar essas pessoas. E por isso que Jesus fala, bem-aventurados, ou quão felizes os perseguidos por causa da justiça. E um ponto aqui que é importante destacar, não é bem-aventurado os perseguidos de qualquer maneira, de qualquer forma, mas ele fala um ponto importante, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E essa justiça está atrelada ao versículo 6, que é a justiça manifesta em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas usam isso como desculpa para criticar, para espalhar uma religião, para obrigar, e fazem coisas que não estão de acordo com as Escrituras e pensam que são perseguidos por conta disso. Não é qualquer tipo de perseguição, mas perseguição por causa da justiça. Porque justamente eles não são mais filhos deste mundo. Como outrora, Paulo relembra também aos Efésios, nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. E como o mundo odeia Deus, o mundo também vai odiar os filhos de Deus. E aí ele fala, porque deles é o reino dos céus. E é interessante a gente ver aqui que no versículo 3 ele começa, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 10 ele fecha as características, as qualidades dessas pessoas. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quem são essas pessoas que deles é o reino dos céus? Quais são as características, qualidades dessas pessoas? Por isso que, como eu falei desde o começo, todas as características são inerentes a uma pessoa regenerada, a uma pessoa que nasceu espiritualmente. E aí no versículo 11, que ele toca especificamente para o grupo de pessoas que ele está se dirigindo. E aí ele fala, é como se fosse uma conclusão, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Uma coisa que é bem evidente é, ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser injuriado, ninguém gosta que levantem calúnias contra nós. Não é uma coisa que a gente vai ficar feliz ou vai ficar alegre. E às vezes a gente pensa, por que Jesus está falando isso para a gente se alegrar? Porque lembra qual era a situação dessas pessoas antes? Era característica de pessoas que eram totalmente nulas, totalmente escravizadas pelo pecado, que não tinham nenhuma possibilidade de redenção ou salvação. Mas se o mundo persegue vocês, isso é uma consequência de vocês não serem habitantes desse mundo, de vocês não serem dominados pelo pecado deste mundo, mas porque vocês são guiados pelo Espírito Santo. Porque vocês não têm somente o primeiro nascimento, mas têm o segundo nascimento. Porque vocês agora são habitantes do reino dos céus. E não é à toa que Jesus começa o sermão com essas descrições. Porque o que Jesus está falando aqui é, estes são os cristãos, estes são os meus discípulos, estes são a nova criação aqui na terra.
E do decorrer do Sermão do Monte em diante, tudo que a gente vai ver são consequências dessa nova humanidade habitando neste planeta, neste mundo. E vocês vão ver, ele vai falar acerca de várias coisas, por exemplo, do jejum. Como é que esses cristãos vão agir diante de práticas religiosas, diante do divórcio, diante de tantas outras situações? Mas por isso que é essencial a gente entender o começo deste sermão, porque ele começa definindo ou caracterizando quem são essas pessoas. Não são simplesmente pessoas que escolheram seguir uma religião, não são simplesmente pessoas que foram forçadas a seguir uma doutrina, mas são pessoas que o Espírito Santo tocou no cerne, no coração, e transformou cada uma delas. E a nós? O que nos resta fazer diante desta mensagem ou diante dessa revelação? A primeira coisa que quando eu pude compreender a profundidade dessa mensagem, a primeira pergunta é: eu tenho todas essas características? Eu sou de fato realmente uma pessoa que olha para si, reconhece o quão pecador, o quão miserável, o quão depravado, ou geralmente eu aponto o dedo para os outros, ou geralmente falo, não, ok, eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas também tem gente muito pior do que eu. Quando a gente começa a apontar o dedo dos outros, quando a gente começa a falar dos outros, isso mostra realmente o quão humilde de espírito nós não somos. O como nós precisamos nos esvaziar, o como nós precisamos nos anular, o como nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar, e chorar, e suplicar a Deus para que a justiça dele continue sendo cada vez mais manifesta em nossas vidas. Por isso que Paulo sempre escreve aos seus ouvintes, falando, procure desenvolver a salvação, procure encher do Espírito Santo, procure, porque uma das coisas, características mais importantes é, à medida que eu sou humilde de espírito, ou vazio de mim mesmo, eu nego a minha própria vontade, os meus próprios desejos, não há nada de mim em minha própria essência, é a partir daí que o Espírito Santo começa a encher a minha vida e eu começo a ser guiado não de acordo com a minha natureza terrena, mas de acordo com a minha natureza espiritual. E esta é a característica daqueles que pertencem ao reino dos céus. E aí, voltando só para fechar, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Parece ser uma coisa contraditória, tipo, felizes são os que choram. Como é que uma pessoa que chora pode ser feliz? Porque uma pessoa que chora por conta dessa condição da humildade espiritual, não é qualquer outra pessoa que vai consolar, mas é o próprio Deus que nos enxugará toda lágrima. É o próprio Deus que nos trará a felicidade. Não vai ser a situação financeira, não vai ser as pessoas, não vai ser família, não vai ser a saúde, não vai ser qualquer coisa desse mundo, mas o próprio Deus irá nos consolar. Por isso que é muito fácil você olhar para um cristão que passa por várias adversidades e você vê que ele se encontra feliz. Lembra de Paulo na prisão? Quando ele estava lá no calabouço de noite, cantando, louvando a Deus. E a gente entende, ele está no calabouço, está num lugar fétido, como é que ele pode estar cantando e louvando a Deus? Porque ele foi consolado pelo Senhor da consolação. E aí fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É muito comum a gente pensar que aqueles que vão possuir a terra são aqueles que são fortes, que são destemidos através da guerra e do poder. Mas esses aqui que são mansos herdarão a terra, porque justamente o próprio Deus dará a terra a eles. Bem-aventurados, como eu já comentei, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. No versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque se eles são misericordiosos, é porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque ninguém verá a Deus com coração impuro, com coração imundo. É bem claro a gente ver que como Deus é santo, é necessário que seus filhos verdadeiramente sejam santos. Do contrário, nunca poderemos ter um relacionamento com o Pai. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é bem curioso Jesus falar nisso, porque o próprio Filho de Deus que trouxe paz entre os homens e a Deus. E da mesma maneira, assim como Cristo é o primogênito, nosso irmão mais velho,
nós também seremos chamados de filhos de Deus, porque procuraremos procurar a paz entre as pessoas. E aí, fechando no versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, esta é a característica daqueles que pertencem ao reino dos céus. É muito fácil nós vivemos a nossa vida simplesmente buscando viver uma religiosidade, simplesmente buscando viver fazendo leituras bíblicas, simplesmente buscando participar de reuniões religiosas. Mas a coisa mais importante e mais fundamental, o nosso coração, ele realmente é regenerado, ele realmente é transformado. Paulo, ele fala para a gente sondar o nosso coração, para a gente nos verificar se realmente nós andamos no caminho. E por isso que Jesus sempre fala para a gente estar sempre vigilante, sempre orando, sempre continuamente. Porque nós precisamos sempre estar prostrados diante de Deus, buscando a orientação do Senhor e perguntando se realmente nós temos essas características de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira pessoa transformada. Do contrário, como o próprio Jesus fala até no final desse Sermão do Monte, haverá a grande desilusão. Muitas pessoas que pensam que são crentes, muitas pessoas que pensam que são filhos de Deus, vão chegar no último dia e vão perceber que não são. Por quê? Porque seguiram simplesmente um conjunto de regras religiosas, mas não procuraram viver a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus. A minha oração e meu desejo, meus irmãos, é que, assim como Cristo fala que nós devemos exceder muito a justiça dos fariseus, não simplesmente viver uma religiosidade, que nós possamos ter cada vez mais a compreensão de que ser filho de Deus não se trata meramente de uma religiosidade superficial, mas se trata de um relacionamento íntimo, sincero e profundo que transforma as nossas vidas e que produz luz. Oremos. Pai, como agradecer, Senhor, por tamanha graça, por tamanho amor. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores. Nós sabemos das nossas falhas, das nossas fraquezas, nossos pecados, e como muitas vezes, Senhor, durante a semana nos esquecemos de Ti e buscamos satisfazer a nossa própria vontade e desejo e não nos preocupamos em glorificar o Teu reino aqui na terra. Mas uma coisa que Te pedimos nessa noite, Senhor, reunidos como Teu povo, como a Tua amada igreja, que, Pai, se de fato somos Teus filhos, se de fato somos habitantes do reino dos céus, se de fato fomos regenerados, se há um coração novo em nós, permita-nos, Senhor, cada vez mais sermos homens e mulheres segundo o Teu coração, a vivermos uma santidade que se manifesta em todos os aspectos da nossa vida, e não simplesmente nos finais de semana. E se há alguém, Senhor, que está ouvindo, que ainda não compreende essa mensagem, que não entende o que seria esse novo nascimento, nós rogamos a Ti, Pai da misericórdia, que desperta aqueles que ainda não conhecem a Ti, que aqueles que não puderam provar, Senhor, da excelência do Teu amor, da Tua graça e misericórdia, que o Senhor impacte, que transforme, que o Espírito Santo esteja produzindo, Senhor, essa nova criação neles, para que eles possam cada vez mais, Senhor, perceber o quão bom e agradável, não simplesmente viver uma mera religiosidade, mas viver, Senhor, amando e louvando um Pai que cuida de nós, que nos ama também, até o dia, Senhor, em que Cristo Jesus voltará, e então veremos a Tua glória e Te glorificaremos por toda a eternidade. É esta esperança que há nos nossos corações. Estamos reunidos nesta noite, justamente por conta dessa esperança. E no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém.